Que a subcultura gótica é muito rica no que ela tem, isso é inegável. Mas, ao meu ver, algo tão incrível quanto tudo que compõe a subcultura é a origem de tudo isso. A subcultura se concretizou nos anos de 70 para 80, porém o termo é muito mais antigo que isso. O termo faz referência a um povo chamado Godo. O povo Godo em si, eles são de origem escandinávica, mais precisamente na Suécia. Escandinávia é uma região da Europa, do norte da Europa, que abrange 3 países: Noruega, Suécia e Dinamarca. Então, por volta de 1490 a.C., é tempo pra cacete, um grupo de godos resolveu, sabe-se lá por quê, sair daquela região e navegar pelo mar Báltico. Eles atravessaram o mar Báltico até o rio Vístula, que deságua na Polônia. Então, depois de muita treta, dedo no cu e gritaria, eles acabaram imigrando para a região da Romênia, que lá eles se depararam com algumas cidadezinhas ali dominadas pelo Império Romano. Eles acabaram por saquear boa parte dessas cidades. O rei Cláudio II, ele falou: então, vocês estão fazendo isso com as minhas cidades, vocês vão se fuder. Foi em guerra com os godos e os godos acabaram tomando um cacete dos romanos. Novamente, após muito dedo no cu e gritaria, eles acabaram por se dividir em 2 grupos: os visigodos e os ostrogodos. Vou focar aqui nos visigodos, que é o que importa. Os visigodos ficaram um pouquinho ali na região da Romênia, mas não durou muito não, porque eles tomaram outro cacete de outro povo que tinha ali, e eles acabaram de ir para a Itália. Após as inúmeras tretas entre esses 2 povos, os romanos deixaram os visigodos ficar naquela região, porque eles não tinham mais para onde ir. Na verdade, eles tinham um trato que os godos poderiam ficar naquela região, contanto que eles ajudassem os romanos entre algumas guerras com seus inimigos e a conquistar território. Com esse trato, os godos que ajudariam os romanos nas guerras teriam os mesmos direitos que um cidadão romano daquela época, e até fazer parte do exército romano. Porém, não era tudo uma maravilha, até porque os romanos discriminavam muito os godos e tratavam eles como escória da sociedade. Os romanos faziam isso com os godos por conta que eles consideravam os godos pagões, apesar de que muitos godos já eram catequizados pelos próprios romanos. Mas isso não mudava, os romanos continuavam a discriminar os godos, mesmo os godos fazendo coisas boas para os romanos. Então dá pra ver que não é de hoje que o preconceito com os góticos existe. Um líder visigodo chamado Alarico, que era general do exército romano daquela época, juntou os godos e mais alguns povos que eram considerados bárbaros pelos romanos e atacaram Roma. Eles dizimaram diversas cidades romanas, saqueando Roma durante 3 fucking dias e destruindo quase tudo que tinha por lá. Depois de tudo isso, Roma ficou completamente destruída e perdeu o poder que tinha daquela época, destruindo completamente o império, começando assim a Idade Média. Nessa época, surgiu outro elemento chave para a subcultura gótica, que é a arquitetura gótica.